Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa. E eu vou ter que repetir uma pergunta do Sr. Deputado do PCP, porque a Sra. Ministra, que aliás já aqui abundantemente falou em competência, há algumas coisas que eu gostava de perceber melhor, porque repare, tal como lhe foi perguntado, há uma discrepância de números na nota explicativa deste ano face à nota explicativa do ano anterior. Há uma diferença de 100 milhões. E é uma diferença substancial porque é também a diferença de a dotação do Ministério da Agricultura estar a subir ou estar a descer. E, portanto, aquela consolidação da estratégia setorial do reforço da competitividade da agricultura e do mundo rural, que a Sra. Ministra diz que é exemplificada pela subida da dotação do Ministério da Agricultura, é vital perceber se, de facto, esta dotação, o valor, o dinheiro, está a subir ou não está a subir. E isto, Sra. Ministra, é uma discussão do Orçamento do Estado. E, portanto, foi com muita surpresa que eu, quando olhei para a nota explicativa e me dei ao trabalho de ir ver a nota explicativa do ano passado, vi que havia aqui uma discrepância de 100 milhões e não há rigorosamente explicação nenhuma. E, Sra. Ministra, isto como lhe digo, isto é uma discussão que tem que ser feita com algum rigor. Isto não é 100 milhões para trás, 200 milhões para a frente e nós não percebemos como é que os números aparecem e desaparecem. Isto não é assim. Isto devia estar aqui, explícito na nota explicativa, afinal de contas, porque é que no ano passado aparecia um valor e neste ano aparece outro. Isto é o quê? O desenvolvimento local, são as florestas, o que é que explica esta discrepância? E isto tem que estar exemplificado com dados objetivos e com mapas e com a diferenciação nos mapas. Não é pura e simplesmente aparecerem e desaparecerem 100 milhões sem mais explicações. E, portanto, o que eu lhe peço nesta matéria é que tenha o rigor de explicar exatamente como é que este valor aparece e desaparece. Até porque, Sra. Ministra, este valor é muito conveniente, porque, como lhe digo, é a diferença entre a sua dotação estar a subir ou a sua dotação estar a descer. E, portanto, a pergunta já lhe foi feita, a explicação não foi clara, o que vem adensar as dúvidas. Eu estive aqui e estava até à espera de lhe perguntar se era um lapso, porque ao princípio achei que podia ser um lapso, mas já tendo a pergunta sido feita e a explicação continua a ser muito pouco clara, bom, aqui convém percebermos, até porque nós estamos a falar de dados que são importantes. Estes são os dados fundamentais do Orçamento do Estado e, portanto, convém que seja explicado aos deputados exatamente o que é que estão a aprovar e que números é que estão a aprovar e em que termos. Em segundo lugar, bom, a agricultura é, sem dúvida, um setor económico estratégico e é um setor económico que tem vivido muitas dificuldades. Ao longo das últimas décadas, a agricultura foi muitas vezes alvo de grandes ataques. E a Sra. Ministra pode dizer o que entender sobre a passagem do CDS no Governo, mas uma coisa lhe digo. Se hoje em dia está aqui e se hoje em dia é dado o valor à agricultura que é dado, isso deve-se em muito à luta que o CDS fez pela dignificação da agricultura e para que as pessoas compreendessem que a agricultura não era um setor ultrapassado, nem era um setor menor. E isso aconteceu, sim, durante o consulado do Governo PS e, sobretudo, durante o consulado do Governo PS. E a defesa do mundo rural, a defesa da agricultura como um setor económico estratégico e como um setor de soberania estratégico foi feita muitas vezes só pelo CDS durante anos a fio. E isso a Sra. Ministra poderá aquilo negá-lo, podem negá-lo às vezes que entenderem, mas os agricultores ou os lavradores, como nós muitas vezes dissemos, sabem bem que aquilo que digo é a verdade. E os senhores, se hoje se riem e estão aqui a ter esta discussão, é também graças a essa luta. Talvez por isso, ainda hoje sintam tanta necessidade de atacar a passagem do CDS e da Assunção Cristas pela agricultura. É porque, de facto, ela marcou. Espero um dia poder dizer o mesmo da do PS, mas infelizmente, para já, aquilo que vemos é que a única marca que houve foi uma marca profundamente negativa. E se é verdade que durante esses anos os ataques ao setor agrícola tinham sobretudo a ver com se considerar que era um setor que já tinha passado de moda, que era de um país que já não existia, hoje em dia os ataques não são menos violentos nem são menos graves. Porque hoje em dia a agricultura começa crescentemente a ser vista como um setor que é inimigo do ambiente. E isso é extraordinariamente perigoso e mais, é extraordinariamente mentira.
Não há ambientalista mais eficiente do que um agricultor consciente. E isto tem que ser dito com todas as letras. E também tem que ser dito que quando falamos de agricultura, não estamos a falar de agricultura de subsistência, estamos a falar da agricultura como uma atividade económica. Porque é isso que a agricultura é uma atividade exportadora e é uma atividade económica. E é importante, sim, proteger os pequenos agricultores, mas também é importante ter empresas agrícolas competitivas. E, portanto, desse ponto de vista, eu gostava de lhe perguntar, fazer algumas perguntas que me parecem fundamentais nesta matéria e que têm a ver com a execução do PDR. Porque a Sra. Ministra já nos deu aqui alguns dados, mas eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Olha, eixo, competitividade e organização da produção. Tem uma despesa pública programada de cerca de 1.800 milhões de euros. Tem pagamentos aos beneficiários de cerca de 856 milhões de euros. Senhora Ministra, nós estamos a falar de um programa que está pensado para ser aplicado de 2014-2020. Mesmo percebendo que alguns pagamentos tenham que ser feitos depois deste prazo, é um bocadinho estranho que num programa 2014-2020, num eixo que tem 1.800 milhões de euros, haja 800 milhões de euros de pagamentos feitos e se pretende o quê? Que em 2020 vão ser feitos os 1.000 restantes? Há aqui algumas coisas que é necessário explicar. E se a Sra. Ministra está a pensar vir com o passado justificar-se, porque é sempre a justificação, eu gostava que então também assumisse o seu papel de governante no PS e nos desse explicações sobre o seu passado recente. Porque, que eu saiba, os últimos 4 anos são da responsabilidade do PS e, portanto, eu não me importo que o CDS tenha costas largas, mas importa-me alguma coisa com a absoluta desresponsabilização dos governos do PS. E, portanto, sobre esta matéria há algumas explicações a dar, porque isto sim é uma falta de aposta política na agricultura e é uma falta de aposta política que foi feita pelo Partido Socialista. Depois, algumas perguntas concretas sobre preço dos combustíveis, gasóleo colorido. Está prevista uma majoração de 6 cêntimos. Eu acho que essa majoração está muito aquém das expectativas dos agricultores. O que eu pergunto é se há alguma vontade do Governo em aumentar esta majoração. Em segundo lugar, anuncia um aumento de 53 milhões de euros face a 2019 em projetos de regadio. É importante, estamos absolutamente de acordo com este objetivo, mas há necessidades de água para além do regadio. O armazenamento de água tem que ser feito numa lógica mais abrangente. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, na região da bacia hidrográfica do Tejo, em que esta necessidade de armazenamento é particularmente sentida. Eu pergunto se há abertura do Governo para outros projetos de armazenamento de água para além do regadio. E, por último, uma questão em que o CDS tem insistido ao longo dos anos e que tem a ver com a noção de prédio rústico para efeitos de IMI e também com a noção de atividades agrícolas e silvícolas para efeitos de IRS. Muitas vezes acontece que prédios que estão dedicados à pecuária ou que estão dedicados a atividades aquícolas acabam classificados, ou os prédios ou as atividades, consoante seja efeitos de IMI ou de IRS, como atividades comerciais e industriais ao invés de atividades agrícolas. Isto tem como consequência um aumento da tributação. O que eu pergunto é se está disponível para rever esta situação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder a Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu gostava de começar por dizer à Sra. Deputada, a quem agradeço as questões que aqui são colocadas, que não há qualquer equívoco nos dados que foram apresentados e que são explícitos, até porque se a Sra. Deputada consultar a página 10 do relatório do ano passado, onde é explícito que o peso do ICNF e do Fundo Florestal Permanente são 100 milhões de euros. E, portanto, claramente, aquilo que nós comparamos é um orçamento em que há um ganho efetivo neste orçamento para a agricultura de 4,3%. Depois, mais explícito que isto, não consigo deixar de ser. Gostava de lhe dizer, Sra. Deputada, em relação à execução do PDR, aqui gostava de me deter um bocadinho para lhe falar sobre algumas questões. Já que enunciei
os dados globais de execução e de compromisso deste programa. Também já aqui disse que, de acordo com o que sabemos que está a acontecer do lado dos promotores, temos a confiança de que até 2023 os promotores vão ser capazes de fazer aquilo a que se comprometeram com o Governo, com a Europa, utilizando a totalidade dos fundos para promover a atividade agrícola. Mas queria dizer o seguinte: nem tudo é perfeito, claro que não. Temos que melhorar. Aliás, eu enunciei na minha primeira intervenção que temos que alterar procedimentos, que temos que tornar mais ágeis, temos que auditar para verificar onde é que podemos ganhar verdadeiramente tempo para podermos alavancar todo o nosso modelo de entidade contributiva, que é o Governo e as suas instituições ligadas, para promoverem o acesso à informação e, neste caso em concreto, no PDR, aos instrumentos financeiros que alavancam a nossa atividade económica e o nosso desenvolvimento social. Mas, Sra. Deputada, eu não posso deixar de falar também daquilo que foi um passado que herdamos. É que, do ponto de vista da agricultura, e eu até podia falar de outras áreas de governação, mas do ponto de vista da agricultura, em 2015 foram assumidos compromissos financeiros que ultrapassam largamente a dotação consagrada no PDR para estas medidas, no valor de 200 milhões de euros, que ainda hoje nós temos um problema efetivo que levou a que inicialmente nós não pudéssemos assumir o compromisso da totalidade das medidas agroambientais para este ano. Mas também, Sra. Deputada, nós sabemos que há medidas que estão com baixas taxas de execução, porque nós fazemos este acompanhamento diário e o líder ou o aconselhamento tem efetivamente taxas baixas, que estão a ser recuperadas com grande esforço por parte dos promotores e também da agência que promove a gestão deste fundo e destes fundos. Começou muito tarde e temos estado a fazer um esforço de recuperação do tempo perdido e continuamos, mas temos uma confiança muito grande nos agricultores, sejam eles nos grandes agricultores, que nós queremos incentivar a que cresçam ainda mais, que promovam ainda mais o nosso desenvolvimento económico e social, mas também os pequenos agricultores, como aqui já referimos, que promovem a ocupação do território e que garantem a viabilidade dos territórios como um todo. E gostava de dizer ainda, o Governo quer ir mais longe. Em breve vamos assinar com 4 instituições bancárias nacionais um acordo de financiamento que foi feito entre o Estado português e o Fundo Europeu de Investimento para abrirmos linhas de crédito altamente benéficas para o agricultor, nomeadamente porque nos vão permitir a taxas de juros muito mais baixas, com uma grande flexibilidade nas garantias que são exigidas, com maturidades mais longas ou ainda com períodos de carência mais vantajosas, para podermos alavancar efetivamente investimento nas explorações agrícolas e a agroindústria. E isto é para nós essencial para, desta maneira, podermos acrescentar àquilo que já são os fundos disponíveis através do PDR 2020, mais incentivos financeiros diretos às práticas agrícolas. Mas queria dizer ainda o seguinte: aquilo que este orçamento prevê são 510 milhões de euros diretos para estimular a atividade agrícola. Gostava de dizer ainda que criámos medidas específicas, por exemplo, a que já falei e que a senhora deputada põe em causa, que a majoração no gasóleo agrícola não chega, mas quero dizer que há outras medidas que estão aqui a ser alvo de beneficiação, por exemplo, nos seguros agrícolas. Gostava de dizer ainda
senhora deputada, que em relação ao regadio, o Programa Nacional de Regadio, que vou ter com certeza a oportunidade ao longo ainda desta manhã de falar mais em detalhe sobre ele, mas gostava aqui, e atendendo à questão concreta que a senhora aqui coloca e não fugindo a ela, aquilo que é a intenção do Programa Nacional de Regadio é melhorar, é adaptar, é qualificar os sistemas de regadio existentes para poderem ser mais eficientes no uso da água e poderem corresponder efetivamente às necessidades hídricas com uso, repito, sustentável da água para podermos alavancar esta atividade. Mas este Programa Nacional de Regadio, para além desta dimensão, também prevê a criação de novos regadios onde existam condições para os implementar, levando nomeadamente a outras partes do nosso território a água para que a prática agrícola possa acontecer. E trazia aqui um exemplo que é paradigmático disto que estou a falar, porque para além daquilo que são os avisos que mais tarde, e agora já não terei tempo de me especificar sobre eles, que já foram abertos, há outros incentivos, outros financiamentos que complementam este Programa Nacional de Regadio. Por exemplo, trago aqui o Distrito de Bragança. No Distrito de Bragança, no PDR 2020, foram aprovados 28 projetos que representam um investimento de 39,1 milhões de euros. São regadios tradicionais, 16 candidaturas, que representam 2,1 milhões de euros, segurança de barragens 2,4 e do Programa Nacional de Regadios estamos a falar de 6 candidaturas que representam 34,6 milhões de euros. Tudo somado dá os 39,1 milhões de euros para o regadio no Distrito de Bragança. Mas gostava de concluir só dizendo mais uma coisa. A senhora deputada falou sobre, nomeadamente, as reservas de água, o armazenamento de água em relação ao Tejo. Como a senhora deputada e os senhores deputados já subejamente ouviram falar, há um projeto que nasce dos agricultores, da sociedade civil, aquilo a que chamaram Alqueva do Tejo, e como sabem, na legislatura anterior foi aprovada a criação de condições que disponibilizou 500 mil euros para um estudo sobre este projeto. E claramente aquilo que hoje já está a acontecer é que este estudo vai ter início, estão criadas as condições para que rapidamente este trabalho seja feito, com a participação de todas e de todos, e com isso tenhamos condições para ver como é que o Tejo se pode também colocar enquanto efetivo para desenvolver a agricultura em toda esta região. Muito obrigada.